Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, pra gente bater a meta de 90 mil inscritos. Conto aí com a colaboração de todos, certo família? Vamos pra cima, que hoje é sexta-feira. Corinthians só entra em campo no domingo, tá? A gente vem de uma vitória aí na última rodada da Libertadores, a classificação na Sul-Americana. Vamos debater aí sobre o nosso adversário, tá? Temos algumas novidades, o Duílio deu uma entrevista não, né? Deu algumas entrevistas ontem, certo? Parecia celebridade e quem assistiu a entrevista, parecia que o Corinthians estava voando. Tá? Então a gente vai debater bastante aí sobre as respostas do Duílio, temos novidades do mercado da bola e vamos pra cima. Sigam o John nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, ontem tivemos aí o retorno, né, aos treinamentos, depois do jogo de quarta-feira contra o Liverpool do Uruguai. Tá? Nós utilizamos só os jogadores reservas, né, no jogo aí contra o Liverpool, e aí os titulares voltaram para os treinos, tá? Eles tiveram aí uma folga, né, na quarta-feira, já que não foram nem relacionados para a partida. Ponto importante, tá? Que o Luxemburgo utilizou outros jogadores da categoria de base nas atividades, certo? Porque quem tinha jogado na quarta-feira faz aquele regenerativo na quinta, certo? Que é o padrão aí do Corinthians. E aí ele pegou outros jogadores da base que não foram utilizados aí no jogo, né? Jogadores mais jovens, né? Tem jogador aí que nasceu em 2007, que participou do treino de ontem, tá? Então, foi essa atividade aí comandada pelo Luxemburgo e teremos provavelmente o time titular no domingo, 11 horas da manhã contra o Bragantino. Sobre o Renato Augusto, tá? Que é a principal dúvida aí da torcida, ele deve continuar como desfalque. Se aparecer nos relacionados, para ir para o banco, tá? Ele não deve ser titular no jogo de domingo contra o Bragantino e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre a Conmebol Sul-Americana, certo? Competição aí importante, né? Tivemos aí os classificados ontem, porque tivemos a última rodada da Sul-Americana. E aí o pessoal veio me perguntar, pô, John, como que já saiu os confrontos da Sul-Americana? Porque já é confronto casado. O melhor segundo colocado da Sul-Americana pega o pior terceiro da Libertadores. Então, definiu a classificação dos grupos da Sul-Americana ontem, já definiu os confrontos, tá? E aí tivemos o adversário do Corinthians definido, Universitário do Peru, tá? Então, teremos já na próxima semana, tá? Na outra semana no dia 11 e na semana do dia 18, os confrontos contra o Universitário do Peru, certo? Primeiro jogo em casa, né, o Química Arena, segundo jogo fora de casa, lá no Peru, certo? Logo mais teremos informações exatas sobre data, horário, questão de transmissão e tudo mais, até ingressos, né, que é um jogo importante aí pro Corinthians. Então a nossa semana fica assim. Esse final de semana pega o Bragantino, depois a gente enfrenta o América Mineiro na Copa do Brasil, outro jogo do Brasileirão e aí já enfrenta o Universitário do Peru, tá? Pelo certo, a gente deveria enfrentar na semana do dia 11 o América no jogo de volta, tá? Mas a prioridade é da Conmebol e aí a CBF vai ter que fazer alguma mudança aí no calendário do Corinthians para enfrentar o América Mineiro no jogo de volta pela Copa do Brasil. E aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O Universitário estava no grupo do Goiás, né, na Sul-Americana, e o Goiás passou em primeiro, né? Então assim, a gente já tem uma base aí do time do Universitário, mas eu quero saber a avaliação de vocês. Na teoria, é um adversário tranquilo para o Corinthians. Nosso time tem totais condições de avançar para as oitavas. Mas, volta naquele grande debate. Vai ser uma prioridade para o clube? O clube vai querer classificar ou vai tratar com desdém? Com indiferença? Vai falar, é mais um jogo, põe lá uma garotada e vê no que dá. Porque tem gente que se animou com essa possibilidade. Vai colocando a garotada e tudo mais. Só que chega jogo grande, principalmente de Sul-Americana e de Libertadores também, pega jogador experiente, pega árbitro que dificulta,
que não gosta de time brasileiro. E aí vai aumentando o nível de dificuldade. Então assim, não dá para disputar o título com esse time só reserva. Em um outro jogo vai ajudar demais, mas não dá para disputar o título com eles. Certo, rapaziada? Quero saber a avaliação de vocês, o que acharam aí. Corinthians vai avançar ou não para as oitavas da Conmebol Sul-Americana, família? Bom, família, temos aqui a entrevista do Duílio, tá? Ele deu a entrevista pro Donos da Bola, depois foi no Sport TV, ele queria aparecer ontem porque ele queria dar explicações, tá? Sobre a venda do Pedro e tudo mais. E aí vamos trazendo alguns assuntos aqui, a gente vê a resposta do Duílio, comenta um pouco e vai seguindo, tá? Primeiramente, sobre a decisão do Fernando Lázaro ser o treinador do Corinthians. Ele falou, ó, tínhamos o entendimento de que o Fernando estava pronto e que faria um grande trabalho. Já tinha assumido o time algumas vezes, fez grandes jogos. Por incrível que pareça, olhando para trás, o Fernando é o treinador que passou aqui, nos últimos anos, com o melhor índice de aproveitamento. Não funcionou, temos que corrigir a rota. Quando tomamos uma decisão e ela não funciona, temos que mexer para poder correr atrás do prejuízo e consertar. Mais uma vez, ele não admite que errou. Ele quer trazer o aproveitamento do Fernando Lázaro, ele quer falar. Não funcionou, não deu certo, é só a gente pegar o time dentro de campo. Não funcionou. Na hora H, não classificou no Paulistão, tomou 2-0 do Remo na Copa do Brasil e não iniciou o Brasileirão bem. Fora a Libertadores. Então assim, até que ponto esse índice de aproveitamento ele é válido? No Paulistão, contra times pequenos, e que mesmo assim não foi o ideal? Até que ponto, tá? É a pergunta que eu faço, rapaziada, e quero saber a opinião de vocês. Bom, agora sobre o Bruno Mendes, tá? Isso daqui me deixou com a pulga atrás da orelha. O Duílio disse o seguinte: é um direito do jogador, está chegando em fim de contrato, estamos tentando resolver isso há 8, 10 meses, ele quer esperar a janela de transferências e ver se tem alguma coisa da Europa. Ele nos coloca que no Brasil só jogaria no Corinthians, que se não chegar nada da Europa, ele renovaria. E aí, em contraponto, temos a informação do Samir Carvalho de que o Bruno Mendes não colocou que só jogaria no Corinthians. Ele colocou que a prioridade dele no Brasil é o Corinthians. Uma coisa é ser a sua prioridade, outra coisa é você falar que só joga no Corinthians. E a gente já tem até o exemplo do Guerreiro, né? Que falou que só jogaria aqui no Corinthians, jogou no Flamengo, no Inter, no Avaí, jogou, né? Mas enfim, não confio, tá? Até se ele falar que só jogaria no Corinthians, eu não confio. Se chega a propósito do jeito que ele quer, o cara pega as maninhas dele e vaza, tá? Pega e vaza. Então assim, a diretoria tá confiando que se não chegar a proposta da Europa, a gente segue com o Bruno Mendes, tá? Eu não confio e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora sobre o senhor Luan Guilherme, tá? É uma contratação aí extremamente polêmica da equipe do Corinthians, né? É muito por conta da sequência do Luan dentro do nosso clube, principalmente aí nos últimos anos, tá? O Duílio falou o seguinte: infelizmente é a legislação. Acho que não é correta, converso muito com os nossos atletas. O jogador faz o contrato e se você quiser tirá-lo, tem que pagar o contrato inteiro. Isso me incomoda demais. Mas estamos presos nesse contrato até o fim do ano. Para rescindir, precisaria ter o dinheiro. Como que eu pago um contrato inteiro à vista? Então esse é o problema. Para você rescindir com o Luan, você tem que pegar o valor do salário que ele receberia até o fim do ano, juntar todo o montante, todos os direitos dele, pagar à vista. Aí você pode rescindir. O Corinthians não tem condições de pagar isso hoje pro Luan, tem outras prioridades, tá? Ele até falou que tentou negociar o Luan com diversos clubes, tá? Ele falou, o Santos ficou com ele 3 meses e pagou 100 mil reais de 800 do salário dele. Então economizamos aí 300 mil.
A outra forma seria sentar, agradecer a ele e rescindir o contrato. Mas hoje o Corinthians não tem dinheiro para isso, tá? Então, uma resposta aí que o Duílio dá para a torcida sobre essa questão do Luan. E o Luan faz questão de receber todo o contrato. Ele não abre mão de nada, ele não quer fazer uma rescisão amigável. Fala, ó, o que eu tenho para receber daqui para frente? Fica aí para vocês, eu só quero sair em paz. Vamos rescindir, já era. Não, o Luan não faz isso. Ele não toma essa atitude. Ele quer receber tudo que ele tem direito, tá? O que ele vai fazer de dezembro para frente, depois que acabar o contrato dele, não sabe, tá? Mas de hoje até o fim do contrato ele quer receber tudo e por isso que ele segue aí na equipe do Corinthians, rapaziada. Bom, agora quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira nossa aqui do canal, tá? Que vai fazer a antecipação do seu FGTS para você que está precisando do dinheiro para pagar uma conta, fazer uma viagem, dar entrada num carro, num apartamento, não importa, família. A Mais Ágil é a solução para vocês de forma rápida e simples. Entre em contato com eles, tem um contato aqui, vou deixar também na descrição do vídeo para ajudarem vocês. Certo, família? Precisa antecipar o seu FGTS? A Mais Ágil resolve. Bom, agora vamos para negociação do Pedro, tá? Ontem o Corinthians confirmou a venda do atacante Pedro por 9 milhões de euros, tá? Por 50% dos direitos econômicos do atleta. E o Duílio, mais uma vez, tentou justificar. Ele citou a questão do Lulinha. Questão do Lulinha. Quando que aconteceu isso do Lulinha? 2008, 2009? Olha quanto tempo. E parece que é um fantasma para eles. Não, porque se não vender, a gente pode perder esse dinheiro e não sei o que e tal. Aí ele falou, o Pedro com certeza pode ser vendido por um valor maior do que ele vale. Ou menor do que ele possa valer hoje. Ou seja, ele deixa na incógnita. Pode ou não pode? E aí ele falou, se você ver o valor de mercado dele hoje, é de 2 milhões de euros. E aí, cara, isso é de um amadorismo enorme, enorme, que eu não queria acreditar. Mas existe uma plataforma chamada Transfer Market, que ela meio que dá um valor para os jogadores. E aí, nessa plataforma, o Pedro estaria valendo 2 milhões de euros. Só que nenhum clube profissional utiliza essa plataforma para basear valor. Nenhum clube. Só o Corinthians. Por quê? Porque como o valor do Pedro lá tá baixo, o que eles falam? Pô, a gente vendeu num valor muito acima do que ele vale. Só que no que é avaliada? Qual que é a base para colocar esse preço aí de 2 milhões de euros? Ele citou o Endrick, falou que o Endrick já foi convocado para a seleção sub-20, que fez gol de título e não sei o quê. Óbvio, o cara joga, o cara é titular. Ele teve sequência como titular do Palmeiras. Óbvio que ele vai ter uma valorização. Agora, pega o valor do Endrick nessa plataforma e vê por quanto ele foi vendido. E aí você compara esses 2 milhões que o Pedro vale aqui na plataforma e vocês venderam por 9, contando uma vantagem que é bizarra. A primeira proposta que chegou vocês venderam, era por 12, vendeu por 9. Duílio, você não vai convencer a gente, cara, de que foi uma venda boa. Não adianta. Ele fica rodando, procurando argumento para falar que foi uma boa venda pro Corinthians. Não foi. Corinthians precisa de dinheiro? Precisa. Dava para negociar? Obviamente. Óbvio que dava para negociar, tá? Mas o Duílio não quer admitir que é um erro da gestão dele, tá? Que é erro de gestão. Certo? E aí, família, ele deu até sequência falando nessa questão de números, de dívida e tudo mais. E aí eu vou pegar uma fala dele aqui que eu acho importante pra gente debater, tá? Ele falou, o Corinthians pagou mais de 250 milhões de reais na minha gestão por causa de processos da FIFA. Estamos antes de julho e já pagamos 50 milhões da Arena. A dívida é de aproximadamente 900 milhões de reais. Eu quero deixar muito claro que não estou criticando nenhuma gestão anterior aqui. Cada um errou e acertou como eu. No meu segundo ano de gestão, a gente praticamente dobrou a receita. Então vamos lá.
Ele fala que a dívida está em 900 milhões de reais. Ele não quer criticar nenhuma gestão anterior. Até porque, vamos pegar a gestão anterior, quem que era o diretor de futebol? Duílio Monteiro Alves. Quem que contratou o Luan para o Corinthians? Duílio Monteiro Alves. Então, ele fala como se ele não fizesse parte da gestão anterior. Ele fazia parte. Ele fazia parte. Ele era o responsável. Tanto que o Andrés já veio a público e falou. Ele falou, ó, na época do Luan, eu só assinava a contratação. Quem fazia a contratação era o diretor de futebol. Quem que era? O Duílio. Então, assim, ele fala como se, não, tem uma gestão que ele nunca viu na vida, e aí caiu no colo dele. Ele assumiu a presidência do Corinthians sem saber como que o time estava. Não, ele sabia o valor da dívida, ele sabia tudo o que acontecia no clube. Tudo. E aí virou o presidente. Tá? E aí ele vem com essa venda, como se não, a única forma que eu tinha para ajudar o time era vender o Pedro a 9 milhões de euros. Tá? É o discurso dele. E aí, o que me chamou a atenção? Ele falou que já pagou 200 milhões de reais em processos. 250 milhões e 50 milhões da Arena. Então já foram 300 milhões que ele gastou, só de pagamento de dívida. Pô, família, se eu sou o presidente do Corinthians, e eu tô pagando tudo isso, sabe o que eu faço? Todo mês eu solto o balancete financeiro. Ó, a dívida tava em tanto, a gente pagou isso, tá? Tamo arrumando o time. Por que o Duílio não faz isso? Porque não tá arrumando, tá? Ele jura que está, ele quer mostrar pra gente, só que na prática não acontece, tá? Ele trouxe uma outra fala que eu acho que é importante, que ele falou que dobrou as receitas do clube. Ele falou, eu peguei o Corinthians com 400 milhões de arrecadação e batemos 800 milhões de arrecadação. Esse ano esperamos arrecadar 1 bilhão de reais. Aí ele falou que pagaram os 250 milhões de processos, 50 milhões da Arena. Ele falou, mas falar as coisas boas não vende. Pô, Duílio, o que eu mais gostaria de falar aqui eram as coisas boas do Corinthians. Só que você não mostra pra gente. Como que no ano passado você falou na entrevista que arrecadou 870 milhões de reais? E o que você pagou? E o balanço financeiro diminuiu a dívida em 2 milhões, 3 milhões? Como que você arrecadou tudo isso e a dívida não diminui? Aí você fala que a expectativa esse ano é de arrecadar 1 bilhão. Mostra em números pra gente, a dívida tá diminuindo X, Y, Z. Você não consegue mostrar isso pra torcida. Não consegue. Você falou que ano passado arrecadou 870 milhões e a dívida era 912, caiu pra 910. E aí? Como que a gente vai falar de coisas boas? Isso que, no ano passado, já foi aquele auê para contratar jogador. Que não podia contratar, era só jogador em fim de contrato, tal. Na hora que foi para trazer o Yuri, fez aquela lambança. Mandou todo mundo pro Zenit e recebeu metade do Yuri. Esse ano a mesma coisa. Contratou o Matheus Bidu, um jogador barato, Barleta barato e o Romero que veio de graça. Primeira contratação paga é o Matias Rojas, que ainda assim é em fim de contrato, pagou luvas pro atleta. Então assim, toda vez que vai contratar, não tem dinheiro. Beleza. Só que você fala que a arrecadação tá lá em cima, você quer contar vantagem que tá arrecadando muito, só que você não mostra a dívida sendo paga. Você não mostra as contas que estão sendo pagas. Você tá vendendo um jogador barato porque você precisa de dinheiro. Se tá arrecadando tanto assim, na teoria, você não estaria com a corda no pescoço para vender um jogador tão barato. Então assim, o seu discurso e a sua atitude no dia a dia não condiz. Não bate, tá? Não bate. Não faz sentido. Alguma coisa tá errada. Ou a gente não tá arrecadando tudo isso, ou a dívida não está sendo paga como deveria ter sido feita. E aí a gente chega mais uma vez num erro de gestão, no amadorismo da nossa diretoria. Erro de planejamento,
erro de contratações de treinador, de montagem de elenco. Tudo reflete na situação que estamos hoje. Mas o Duílio quer falar. Falar as coisas boas não vende. Mostra pra gente. Mostra pra gente. Porque se eu sou o presidente e eu tô pagando a dívida direitinho, eu tô ajudando o clube, eu tô resolvendo a situação, eu tô arrecadando 1 bilhão por ano e tô pagando a dívida, o que eu faço? Todo mês eu chego no Conselho Fiscal, na parte do financeiro, falo, eu quero um relatório do nosso balanço mensal. Divulga, que eu quero mostrar pra torcida que eu tô resolvendo. Você não faz isso. Aliás, você prometeu que faria isso. Prometeu que todo mês teria o balanço financeiro. Por que você parou de fazer? Por que você parou de divulgar o balanço financeiro? Entendi. Então tudo bem, Duílio. Você tá certo, toda a torcida tá errada, tá? Só você e o Alessandro estão certos, certo? Vocês dois estão resolvendo a situação do Corinthians e a torcida tá errada. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Corinthians abriu conversas com o zagueiro Marlon, tá? Ex-Barcelona e hoje no Shakhtar Donetsk, tá? Um zagueiro de 27 anos, formado nas categorias de base do Fluminense, certo? Ele tá no Shakhtar, mas tem a questão da guerra ainda contra a Rússia. E aí por isso ele teria o direito de negociar o empréstimo, como foi o Michael, o Balbuena, outros jogadores aí que vieram pro futebol brasileiro por conta dessa cláusula da guerra. Confesso que particularmente não lembrava do zagueiro Marlon, tá? Dei uma pesquisada aqui sobre a carreira dele. Ele surgiu aí no Fluminense, foi pro Barcelona B, o Barcelona foi e contratou ele, né, em definitivo. Ele fez apenas 3 partidas pela equipe principal do Barça. Aí foi pro Nice da França, Sassuolo da Itália, até ser comprado pelo Shakhtar, tá, em 2021. E aí depois foi emprestado para o Monza da Itália, certo? Por conta até dessa cláusula da guerra. O Marlon disse que vai ouvir a proposta do Corinthians, só que o desejo dele principal é continuar na Europa, tá? Então o Corinthians teria que conversar muito bem com ele, fazer uma proposta bacana para que ele mude de ideia e aceite jogar no Corinthians, tá? Como eu disse para vocês, particularmente não conheço o atleta, tá? Não sei se é bom de bola, se é um jogador nota 6, tá? Não sei mesmo, vou até dar uma pesquisada, ir acompanhando essa negociação, mas quero saber a opinião da fiel torcida, se vocês gostariam da contratação do zagueiro Marlon, lembrando que muito provavelmente seria por empréstimo, tá? Já pensando aí na saída de outros atletas, do próprio Robert Renan, que deixou a nossa equipe, e o Balbuena também. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!